Olá, seja bem-vindo a mais ensinamentos do livro Ou Você Perdoa ou Você Adoece, e hoje a gente vai dar continuidade ao 8º capítulo com o tema Vencendo a Amargura pelo Poder do Perdão. Gente, esse capítulo ele tá tão magnífico, tá tão gostoso, os aprendizados dele tá tão interessante que eu tô dando continuidade nesse capítulo e acabei dividindo o vídeo aqui para não ficar tão longo, mas é que são ensinamentos que não dá vontade de parar, porque ele tem ensinamentos e os aprendizados juntos, né? Então, agora nós vamos entrar na parte onde ele fala da maneira certa de agir em relação ao perdão. Vem cá, meu benzinho. Ai, meu Deus do céu. Você não tem gostosuras assim, gostosas, meu Deus. Vamos ver com a mamãe? Vamos? Você também tá gostando? Tá lendo tudo? Ai, que deliciosa. Vamos gravar vídeo? Vamos gravar vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade e ele fala o seguinte sobre a maneira certa de agir. Se você tem amargura, a maneira certa de se libertar, já tendo tomado essa firme decisão, chegue-se então a Deus e abra o seu coração diante dele. Eis que desejas que a verdade seja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Isso está em Salmos 51, versículo 6. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Fazei-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, versículo 6. Aqui, bem. Qual é a sua verdade? Qual é a sua história? Quem realmente você é e qual a sua identidade? O que você tem no seu interior? Quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos? Há desejos secretos no seu coração? Você tem inveja? Você tem ciúmes? Você tem inferioridade? Você tem rejeição? Você tem ódio? Você tem tristeza? Você se conhece realmente? Você sabe quem você é e não quem você aparenta ser para os outros? E não quem você gostaria de ser, mas de fato quem você é? Chegue-se assim a Deus. Se eu me conheço, mas não conheço, ó Deus da graça, entro em desespero. Se eu conheço Deus, mas não me conheço, entro em religiosidade. Diante de Deus Pai. Coloque-se então diante do Pai desnudado, isto é, tirando toda a roupa que esconde quem você é. Apresente-se a Ele com todos os seus problemas. Coloque diante dele o seu eu. Você sabe quem Deus é, mas não se conhece, se não sabe quem está em seu coração. Entre como você é e não como você corresponde à realidade. E não adiantaria esconder, porque Ele conhece você. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes o quanto me assento e o quanto me levanto. De longe penetras aos meus pensamentos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 1 e 2. Agindo-se dessa forma com autenticidade e reconhecendo o seu estado, como você vai acontecer como filho pródigo? E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda de longe, quando viu seu pai e avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso em Lucas, capítulo 15, versículo 20. O Pai conhece e regozija-se por você buscá-lo. E Ele está pronto para abençoá-lo,
com sua graça e misericórdia e o reconhece como filho. Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho reviveu. Isso em Lucas capítulo 15, versículos 22 a 24. Diante de Deus Filho. Então, como que a maneira certa de agir? Primeiro, diante de Deus Pai e agora diante de Deus Filho. Coloque-se diante de Jesus, aquele que é o Redentor de nossas enfermidades, tanto do corpo como da alma. E se você está doente, Ele olha para as suas dores. Jesus, quando se fez homem, Ele sofreu primeiro do que nós. E conhece muito bem o que nós passamos, mas para nos curar, foi que Ele veio. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, versículo 1. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. É Isaías? Deixa eu só confirmar se é Isaías. É isso mesmo, Isaías. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. Pelas pisaduras fomos sarados. Em Isaías 53, versículo 4 e 5. A nossa postura ela deve ser de chegar a Ele com pureza e fragilidade. As misérias que trazemos em nós desde criança, talvez o medo, a incapacidade, a rejeição, a injúria, tudo isso Jesus sofreu. Quando fechamos os olhos e olhando para dentro de nós, podemos ver quão frágeis e miseráveis nós somos. A miséria que trazemos dentro de nós, o Senhor a vê, e com ternura, Ele está pronto para nos atender. Na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como flecha polida, e me guardou na sua aljava. Isaías 49, versículo 2. Então aqui a gente aprendeu a maneira certa de agir. Diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, e agora vamos ver a maneira de agir diante do Espírito Santo. Esteja diante do Espírito Santo, que habita em seu interior e é o seu consolador. Ele toca as suas feridas, Ele é o consolador da sua alma. Venha se abrir para que Ele o console. Então, o Deus Trino vai agir em sua vida. Deus tem para você todo o amor, todo o carinho, misericórdia e toda a graça. Se você realmente se apresentar a Ele com sentimentos de fragilidade, sabendo que você não pode, mas Ele pode, como criança, Ele vai atuar na sua vida. Lembre-se do que Jesus disse: